Olá, alunos! Sou a professora Marcela, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo sobre a disciplina de impactos ambientais. Bem, anteriormente nós tivemos vídeos aí, videoaulas aí, dando para você, fornecendo para você uma visão aí mais ampla, tá? Sobre as questões do meio ambiente, especificamente sobre o que foi pontuado, o que é pontuado na Agenda 21. Hoje nós vamos falar a questão do quê? Da avaliação de impacto ambiental, que é algo bem exclusivo, tá? Dessa disciplina. Que a gente costuma falar de AIA, tá? Que é a abreviação, tá? Então você aí que está estudando para ser técnico em meio ambiente, você precisa, tá? Lembra que eu já havia falado a questão dos termos técnicos, tá? Aplicados para essa área. Então, seria interessante se você começasse já a utilizar essas abreviações e esses termos técnicos, tá? AIA, Avaliação de Impacto Ambiental. Vamos lá. Bem, primeiro, o que é, tá? Essa AIA, né? Esse AIA. É um instrumento de política ambiental, tá? Então, se perguntarem para você o que é AIA, o que é avaliação de impacto ambiental, você vai falar, é um instrumento. É um instrumento que a gente usa para quê? Vamos lá. Formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar desde o início do processo que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta. Então, o que você vai avaliar, né? Esse é um instrumento que você vai avaliar o quê? O processo aqui, ó, o processo do que exatamente? De um projeto ou de um programa, ou de um plano, ou uma política em específico, tá? Bem, e de suas alternativas e cujos resultados sejam apresentados de forma adequada ao público, né, ou aos responsáveis pela tomada de decisões e por eles considerados, no caso aqui, de empreendimentos, né? Então, o que acontece? A avaliação de impacto ambiental, ela é extremamente importante, tá? E por que é política, né? Porque ela tem a sua base legal, tá? A avaliação de impacto ambiental, tá? Além disso, os procedimentos devem garantir a ação de medidas de proteção ao meio ambiente. Então, ela tem uma finalidade, né? Você vai avaliar o quê? Os impactos ambientais do quê? De um projeto, de um programa, de um plano ou de uma política, tá? Então, você vai avaliar o quê? A favor ou contra? A favor, avaliar se esse processo, se esse projeto, se esse programa, se esse plano irá o quê? Proteger o meio ambiente ou se ele vai desgastar ou impactar ou enfim. O que vai acontecer com o meio ambiente chegando esse empreendimento aqui, tá? Então, o que você traz nessa avaliação, né? Você adota por meio dessa avaliação medidas de proteção ao meio ambiente. Então, você já faz a AIA, né? A avaliação, para quê? Para se precaver dos problemas futuros que virão, tá? Bem, determinadas, no caso da decisão da implantação do projeto, todos os processos da avaliação devem começar com a compreensão das propostas, né? Como tudo é análise feita do quê? Da proposta do papel, ok? Bem, e a AIA, que eu já vou falar assim, avaliação de impacto ambiental, ela tem o quê? Etapas, como qualquer plano, projeto, tá? Etapas de ciclo da vida de um empreendimento devem ser levadas em conta, pois impactos significativos podem ocorrer de ações realizadas em diferentes fases. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem a fase aqui que nós vamos esmiuçar, né? Vamos considerar, assim, do ponto de vista como se fosse realmente um projeto de um empreendimento, né? Por exemplo, você tem uma cidade, vamos considerar aqui uma cidade que tenha recursos naturais únicos. Por exemplo, vamos aqui imaginar, tá? Você pega uma cidade aqui que tenha cachoeiras, que tenha corpos d'água, que tenha uma fauna rica, uma flora também, e que esse empreendimento chegue assim para ocupar um espaço grande, tá?
Então, vamos lá. Então, você vai analisar primeiramente, você está ali na proposta, como a gente falou aqui, né? Na proposta, então vamos à fase disso. Por quê? A gente fala a fase do empreendimento, mas é a fase que você vai avaliá-los também. Porque a AIA, né, a avaliação, você vai avaliar o quê? Cada fase da implantação, correto? Você não pode pegar uma avaliação e simplesmente resumi-la apenas na última fase. Que ele já está lá funcionando, que o empreendimento já está em funcionamento. Concorda? Então, você tem que acompanhar. A AIA, ela tem que ter capítulos, o quê? Discriminando a questão de medidas e avaliando os possíveis impactos ambientais, né? De acordo de cada fase do empreendimento. Então, nós temos aqui a primeira fase, implantação. Compreende todas as atividades necessárias para a construção, instalação e a preparação. Por exemplo, você vai precisar nesse momento, né? Você vai construir, se caso o empreendimento necessitar de quê? Se for construído do zero, né? Então, se você chegar num local onde há mata virgem, por exemplo, né? Ou há uma cobertura vegetal, o que vai acontecer? Ele vai arrancar tudo aquilo e vai começar a construção, né? Ou se não, muitos empreendimentos, claro, tá, pessoal? Você tem ali empreendimento pequeno, médio e grande porte, tá? Então, vamos supor, o empreendimento, às vezes, ele só precisa de uma avaliação, mas ele é uma empresa pequena, um empreendimento pequeno, e ele já tem um lugar que ele vai fazer, ele já tem um lugar, né? Então, você vai avaliar o quê? Essa estrutura já existente, tá? Essa estrutura já pré-existente para que ele funcione, né? Que ele se instale. Bem, operação corresponde ao... aí nós temos aqui, né? A implantação e a operação. Corresponde ao funcionamento do empreendimento, sendo normalmente a etapa mais longa. Então, nós temos aqui, tá, gente? Faltou a flechinha aqui. Implantação e a operação, tá? Então, primeiro, o empreendimento ele vai se implantar. No caso ali, vamos supor 6 meses, 5 meses de construção para que aquilo se efetive, né? Foi implantado, né? Lembrando que nós vamos ver mais para frente a questão das licenças ambientais, tá? Para cada fase também, tá? Então, nós temos a operação, ou seja, o empreendimento já instalou, né? E agora ele vai operar a sua atividade. Então, vamos supor, você precisa considerar o quê? Qual que é a finalidade desse empreendimento, né? Ele é uma atividade de primeiro setor? Ele é um empreendimento de segundo setor? Do setor terciário, né? Você lembra dessa diferença, né? Primeiro, nós temos a questão da exploração de matéria-prima, né? Então, nós temos a agricultura, pecuária, né? A criação de animais, exploração da terra, exploração dos recursos naturais. Segundo setor, nós temos as indústrias e fábricas, né? Você vai manufaturar essa matéria-prima e vai produzir um produto, né? E vai criar um produto via indústria ou fábrica. No terceiro setor, nós temos a prestação de serviço, tá? Bem, a operação corresponde ao funcionamento do empreendimento, sendo normalmente a etapa mais longa, claro, né? Porque nenhum empreendimento é criado com a intenção de funcionar apenas um ano ou dois, né? Para muitos empreendimentos, como indústrias, minas, usinas termoelétricas e aterros de resíduos, a etapa de operação causa os impactos mais significativos. Por quê? Porque é a atividade em si. E lembra que eu falei para vocês que não existe essa questão de impacto zero? Tá? Por isso mesmo. Bem, depois da operação nós temos aqui, né? Vamos considerar que ocorreu, tá? Essa desativação. Corresponde à preparação para o fechamento das instalações ou para a paralisação das atividades. Deu problema, nós vamos ter que parar nossas atividades, né? O empreendimento faliu, ou a indústria vai fechar, demitir pessoas e tudo mais, que isso também é considerado um impacto, porém social, né? Então, aqui que você vai escrever, né? O plano de desativação ou plano de recuperação de áreas degradadas pode constar como medidas de gestão no estudo de impacto ambiental. Lembrando que nós vamos ver isso daqui, tá? Prestem atenção.
o estudo de impacto ambiental, ele está dentro da avaliação de impacto ambiental. Tá ok? As quais deverão ser revistas e atualizadas com periodicidade. Vamos supor que seja um empreendimento muito grande e ele deixou o equipamento, vamos dizer assim, que ele utilizava algum componente químico e tal, e nessa desativação ele precisa de um estudo para saber como conduzir, como essa indústria, como essa empresa, ela vai desativar isso, tá? E o fechamento. Aí cessam as atividades por completo, tá? Bem, existem 3 fases na avaliação de um determinado impacto ambiental que são, tá? Então, nós temos aqui em específico, tá? Pessoal, na hora que a gente falar lá um pouquinho de estudo de impacto ambiental, eu faço essa relação de novo com a avaliação, ok? Bem, então nós temos 3 fases de avaliação de um determinado impacto, né? Identificação do impacto, predição e avaliação. No caso da identificação de um determinado impacto ambiental, isso tá? Quando você vai fazer uma avaliação de impacto ambiental, você avalia, tá? Não é uma exclusivamente, né? Depende do quê? Depende do número de impactos que você aferiu, concorda? Então, você tem uma avaliação para esse impacto, você tem uma avaliação para esse impacto, você tem uma avaliação para esse impacto, né? A gente pode separar ali, por exemplo, os cursos d'água, recursos hídricos, solo, né? Ar. Então, a gente vai fazendo essa distinção de avaliação de impacto ambiental, ok? Encontra-se uma dificuldade inerente à delimitação espaço-temporal. Muitas vezes é difícil traçar esta linha do tempo, né? Porque às vezes é difícil você traçar de fato quando se deu início, às vezes, né, de um determinado impacto. Você vai avaliá-lo agora, nesse espaço temporal agora, atual. E você vai fazer uma estimativa de como ele estará no futuro, tá? Pois existe todo um conjunto de fatores que precisa ser levado em conta no momento da identificação de determinado impacto ambiental. Outro problema encontrado na fase de identificação de um impacto ambiental está ligado à natureza diferenciada desses efeitos, dificultando que se faça uma escala de padrão comum para avaliar, ou seja, às vezes esse determinado impacto ambiental que você constatou e percebeu, ele pode ser que ele não for causado e não esteja sendo alimentado ainda essa degradação pelo empreendimento em si. Ele pode ter sido causado, às vezes, por algum evento adverso ou de terceiros. Tá? Isso que esse conteúdo está querendo dizer. Faça uma escala de padrão, como tá. Já na fase de predição, também se encontram dificuldades para caracterizar, tá? Principalmente as relativas à previsão do comportamento dos ecossistemas complexos, ou seja, lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos, né, diversos ecossistemas, né, e biomas, né? Então, onde você consegue definir um e outro, né? Depende muito da região, claro, da área, tá? E o comportamento dos ecossistemas complexos, né? Então, se você, às vezes, você precisará avaliar o quê? O ciclo, tá? Por exemplo, da água, o ciclo de determinada planta, o ciclo de vida, né, de determinado animal ou espécie, para você conseguir o quê? Encontrar a questão, o ponto-chave, tá, que está alimentando esse impacto ambiental, está degradando-o, tá? Bem, a fase mais crítica do processo é a fase de avaliação. Nesta fase, leva-se em conta a importância e a significância que muitas vezes envolve uma valorização subjetiva. Por que valoração subjetiva, né? Por quê? Às vezes você olha e o seu conhecimento do achismo, né? Então, geralmente, quando você vai fazer uma avaliação de impacto ambiental, o que você faz? Quando você faz qualquer projeto científico, quando você elabora qualquer artigo científico, tá? O que você tem que fazer? Você tem que trazer uma referência de metodologia,
tá? Ou você tem que justificar o porquê que você está dizendo aquilo. Então, o que que você faz? Você tem uma parte do seu trabalho que você vai redigir o quê? O porquê que você observou aquilo e quem que disse aquilo e por que que você acha que é daquela maneira, tá? Então, é uma parte que a gente chama de referencial teórico, tá? Então, por isso que é importante você saber de onde vêm os métodos, de onde vêm essas técnicas, tá? Quem são os autores que levantam a bandeira de cada método que nós vamos ver aqui também, para que, eu faço assim, eu faço assado, tá? Bem, para a avaliação de impacto ambiental, não se deve desprezar a escolha de uma escala. Nós também vamos ver isso, tá? Por exemplo, -1, 0 e 1 é uma escala, tá? Pequeno, médio, grande é uma escala, tá? Você precisa enumerar, né? Por exemplo, se ele é um impacto leve, como nós já vimos, impacto leve, impacto moderado ou grande, né? Pode-se utilizar escalas numéricas ao invés de escalas qualitativas. Estão previstos nas normas ISO 14004, essas normas ISO 14004, ela é toda, 14.000, se começa com 14.000, você já entende que ela é voltada exclusivamente para o meio ambiente, ok? Bem, atributos que podem ser empregados para avaliação da importância de impactos, como escala espacial, tá? De espaço, severidade, o grau, se é severo ou não, probabilidade de ocorrência e duração. Tudo isso a gente vai encontrar aqui. Onde que eu acho essa referência, professora? Nas normas ISO 14.000, tá? Todas aqui ela tem uma tabela, ela te dá instrumentos e normas para quantificar, tá? E qualificar essa questão dos impactos, ok? Bem, pessoal, essa foi só uma prévia, tá? Depois nós vamos saber um pouquinho mais dos métodos, tá? Dessa avaliação de impacto ambiental. Muito obrigada, até a próxima.